A quarta-feira foi muito movimentada no noticiário de transferências do Internacional. Uma proposta milionária da Rússia chega novamente pelo atacante Wesley, se aproximando dos valores que o Inter entende como ideais para vender um jogador que foi um dos destaques na temporada de 2024. Enquanto isso, a Câmara Nacional de Resolução de Dívidas da CBF deverá receber uma denúncia do Cruzeiro em relação aos atrasos feitos pelo Inter no pagamento do passe do jogador. A gente fala sobre Canóbio, que não vem para o Internacional de acordo com seu empresário, já está encaminhado com o futebol italiano. Falaremos também sobre o volante Eric, que avança em tratativas com o Internacional e pode ser o primeiro reforço anunciado pela direção. A primeira saída já é conhecida. O goleiro Fabrício não é mais do Internacional e na saída ele se mostrou chateado com o tratamento que teve em sua despedida colorada. A gente fala também a respeito de Gabriel, que não será reintegrado ao elenco do Inter e utilizado como moeda de troca após retornar de empréstimo do Atlético Paranaense. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 11 de dezembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. Eu começo falando sobre a principal notícia do dia. O aumento na proposta feita pelo Krasnodar da Rússia ao atacante Wesley, comprado pelo Internacional junto ao Cruzeiro e que foi um dos destaques dessa temporada de 2024. Inicialmente, o Krasnodar havia feito uma proposta de 8 milhões de euros, que foi recusada pelo Internacional. O Inter entende que o valor do Wesley é na casa de 14 milhões de euros para vender o jogador. Ele tem 25 anos de idade e foi o artilheiro do Inter na última temporada, um dos grandes jogadores do Inter na campanha do Campeonato Brasileiro. Bom, desta forma, o Krasnodar aumentou a sua proposta para 9,5 milhões de euros. A gente está falando de mais de 60 milhões de reais pelo Wesley. O Inter não tem o percentual total deste jogador, comprou uma parte dele junto ao Cruzeiro, mas já é um valor bem significativo e um valor que de alguma forma se aproxima daquele que o Inter diz ser o preço que aceita pelo jogador. É uma possibilidade desta proposta pelo Wesley ainda aumentar. O Inter está pagando junto ao clube russo algumas parcelas do passe de Wanderson, que foi comprado junto ao mesmo Krasnodar por 4,5 milhões de euros. E alguns desses valores que o Inter deve podem ser abatidos nessa negociação. É uma conversa que está em andamento, o Inter não tem a ideia de liberar o Wesley, a não ser se for por essa grana preta de 12, 13 milhões de euros, mas o Krasnodar mostra que não está para brincadeira e de fato está interessado no jogador a ponto de oferecer muita grana pelo Wesley, e a gente vai ver os próximos passos dessa novela, tá? Enquanto isso, o Inter, que pagou 2 milhões de euros pelo passe do Wesley, quase 10 milhões de reais, tá? Aproximadamente, atrasou o pagamento junto ao Cruzeiro, tá? E o Cruzeiro está entrando com um processo na Câmara Nacional de Resolução de Dívidas, a CNRD, que é um órgão da CBF destinado a intermediar casos de atrasos de pagamento e dívida entre os clubes, tá? O Inter afirma, o Cruzeiro afirma que o Inter deve 7 milhões de reais em relação ao Wesley, tá? E a informação que vem do Everton Guimarães, da Band de Belo Horizonte, aponta que o Inter fez uma proposta para pagar esse valor em 3 anos, tá? Não em parcelas mensais, mas em 3 anos. Parcelas semestrais para pagar esses 7 milhões de reais, o que não agradou ao Cruzeiro, e por isso vão para a Câmara Nacional de Resolução de Dívidas. O Inter publicamente só diz que está tentando negociar com o Cruzeiro para equacionar essa dívida, mas é outro elemento em relação ao Wesley que está em meio a essas sondagens vinda do futebol russo, tá? Se o Wesley for embora, o Inter vai buscar um ponta. E ontem a gente falou aqui da informação do Simon Bianchini, da Rádio Gaúcha, de que o Canóbio estaria na mira do Internacional.
Entretanto, o empresário do jogador, que é o Lalo Sorondo, uruguaio também, afirmou que não, que Canóbio não vai para o Internacional e que o destino do Canóbio já está praticamente definido, que seria um clube europeu, um gigante clube europeu. O Milan seria o clube de destino do Agustín Canóbio, que é um jogador jovem, tem 24 anos de idade, fez uma boa campanha pelo Atlético Paranaense, convocado para a seleção uruguaia com uma certa frequência e por isso é um jogador bastante valorizado no mercado. Eu sempre tratei aqui a ideia do Canóbio como uma ideia improvável, porque é um jogador muito assediado, é um jogador que, pelo rebaixamento do Atlético Paranaense, o Atlético vai tentar vender ele para outro mercado, e é o que de fato vai acontecer. O Milan vai estar buscando esse jogador de acordo com o empresário do Canóbio, esse deve ser o destino dele, tá? Dito isso, um outro negócio com o Atlético Paranaense pode estar acontecendo, que é o do volante Eric, tá? O Eric de 27 anos de idade, que o Inter ofereceu 2 milhões de euros, mais o Gabriel Baralhas. Pelo jogador, a gente já tem falado há alguns dias a respeito dessa proposta, tá? O grande ponto é, o Inter está avançando nisso, tá? E o indicativo é dado pelo Corinthians, que teria buscado informações a respeito do Eric e ouvido do Atlético Paranaense que o Eric está quase fechado com o Internacional. E por isso o Corinthians acabou não avançando. É um indicativo, tá? O Santos também está interessado no Eric e também está buscando dar esse chapéu, de certa forma, no Internacional. Mas a vinda do Eric, ela começa a amadurecer. E o Eric hoje é o jogador mais próximo de ser anunciado pelo Internacional como reforço para 2025, como o primeiro reforço para a temporada de 2025. Uma negociação que está acontecendo, o Inter está tocando e busca fechar para ter esse volante que há muito tempo é sonho de consumo da direção colorada, tá? Em meio a isso, o Gabriel, volante, que estava no Atlético Paranaense emprestado, pertence ao Internacional, deverá ser utilizado como uma moeda de troca. O Inter não vai aproveitar o Gabriel na próxima temporada. E eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde desta quarta-feira aqui no canal. É só conferir e saber as informações do Gabriel e sobre esse plano do Inter de reforçar o elenco com algumas alternativas um pouco mais criativas, já que não tem tanta bala na agulha para sair investindo e depositando milhões por alguns jogadores. Moedas de troca são uma alternativa viável do ponto de vista do Internacional, e o Gabriel vai ser um jogador que vão tentar incluir neste quesito, né? Um jogador para ser trocado por outro jogador que sirva e seja utilizado no elenco colorado. Por último, eu preciso falar sobre Fabrício, goleiro que não é mais do Internacional. Ele concedeu uma entrevista pro pessoal de GZH, confirmando que não vai renovar o seu contrato. A gente já havia antecipado aqui essa informação. O Inter pretende, na próxima temporada, ficar com Rocher, Antony, Ivan e o Cauê Jesus, na hierarquia dos seus goleiros, tá? O Ivan, que volta de lesão, seria o terceiro goleiro, e o Fabrício, portanto, não vai renovar o seu contrato. O Fabrício se mostrou muito grato pela oportunidade que teve no Internacional, feliz dos momentos que ele viveu. Ele, foi grande atuação em um clássico Grenal no Couto Pereira, melhor em campo em um jogo contra o São Paulo, no Heriberto Wilson, onde ele fechou o gol, mas ele se mostrou magoado com a saída, tá? E com a maneira que saiu. Ele não quis dar detalhes nessa entrevista ao Rafael de Vério, de 0 Hora, mas ele disse que a saída não foi conduzida da melhor maneira. E que, dessa forma, o Inter poderia ter tratado de uma maneira melhor a saída dele. Ele não está chateado por sair, porque isso já era combinado, ele disse, mas houve alguma coisa na saída do Fabrício que ele não gostou, talvez uma falta de valorização, algo nesse sentido. Ele admite que a troca da comissão técnica acabou prejudicando ele, porque ele perdeu espaço na hierarquia dos goleiros, foi terceiro goleiro, o Antony passou ele nessa hierarquia, e depois que o Ivan voltou, ele virou quarto goleiro e obviamente não seria aproveitado a partir daí. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A minha cravada no Mundial deu certo, hein? 6.3 era a odd do Pachuca, e o Pachuca atropelou o Botafogo. A gente vai ter nesta quinta-feira jogos válidos pela UEFA Europa League, Porto e Midtjylland. Odd do Porto 1.3, empate 5.3, Midtjylland tá pagando 8.5. Joga lá na KTO, tá? Te registra. A KTO é um site proibido para menores de 18 anos de idade, tá? Para você jogar, para se divertir, com responsabilidade, porque apostas podem fazer com que tu percas dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!